Hello, hello, minhas pips, tudo bem com vocês? Vida real, mais real impossível. Parei tudo o que estava fazendo para vir bater o papinho com vocês. Então, pra vocês terem noção como é a vida real, vocês estão vendo que minha roupa tá amassada. Eu tentei passar uma makezinha e o meu fundo é o meu motorhome. Estou aqui no meio do nada para falar com vocês um pouquinho hoje. Vai ser um papo rápido. Aproveita que você está entrando agora e me fala de onde você está falando. Vou mostrar pra vocês minha pulseira nova. Comprei uma das paradinhas. E eu queria conversar muito com vocês hoje, abrindo meu coração, falando para vocês um pouco sobre o MA, né, que é o Mães Apologetas, carinhosamente a gente chama de MA, porque eu tenho um amor muito grande por esse conteúdo e eu queria, né, compartilhar com vocês. Então, assim, se você está chegando aí agora, se você conhece alguma mãe, alguém que você sabe, ou alguém da escola de EBD, gente, escola de EBD, as mulheres que estão na escola de EBD, ou homens também, né, precisam conhecer esse conteúdo, precisam, tá? Então comenta aqui de onde você está vindo, de onde você está me ouvindo, e convida quem vocês acham que precisa conhecer esse conteúdo. Eu queria falar um pouquinho para vocês da onde surgiu o MA e como é que ele surgiu. Foi uns 3 anos atrás, acho que foi isso, o pessoal que comprou a primeira turma deve lembrar. Eu não tinha a menor ideia o que era apologética cristã. Eu não conhecia esse assunto. Esse termo nem passava na minha cabeça. Eu acho que ele ficava na casinha junto com hermenêutica, exegese, aquelas palavras chiques que o pessoal de igreja fala que nós, pessoas normais, não conhecemos, pelo menos não conhecia na época, eu conheço. E eu não tinha ideia o que fosse isso. E como eu vim de um ambiente... mais neopentecostal, que tem uma tendência a trabalhar muito mais na questão de emoções, de experiência, de sentimentalismo, do que de uma coisa mais racional, tá? E eu lembro de, claro, quando eu me converter, né, quando eu tenho um encontro com Cristo, eu ter algumas dúvidas. Eu tinha dúvidas básicas, primeiro eu queria saber do dízimo, né? Mas depois disso eu comecei a ter dúvidas básicas. Eu fui pra faculdade, eu morei fora. Você escuta conteúdos e assuntos que você fala assim, tá, mas isso aqui como é que encaixa na Bíblia? Aí eu lembro da Bíblia e eu falava, gente, faz 6 mil anos, 10 mil anos, a Bíblia tem 6 mil anos. Aí você vai lá e você lembra da escola que falava dos milhões de anos, né? Mas tudo bem, eu fui deixando esse assunto pra lá, honestamente, porque pra mim foi suficiente a minha experiência com Deus. As coisas que eu tive com Deus foram mais do que suficiente. Até eu me tornar mãe. Quando eu me tornei mãe, eu decidi, pessoalmente, que eu queria ser a fonte primária de referência dos meus filhos. Acho que foi na época da pandemia em que eu despertei para estudar de verdade diversos assuntos que eu nunca achei que eu precisasse, que eu achei que não influenciavam o meu dia, a minha vida, mas na verdade influenciavam. Foi que eu comecei a estudar sobre política. Eu fui entender o que era socialismo, comunismo, eu fui entender o marxismo, eu fui entender escola de Frankfurt. Gente, eu mergulhei em política porque eu achava, assim como muitos de vocês, política era um negócio muito distante, tá? Eu fui entender o que era cosmovisão. Enfim, eu lembro que na pandemia foi minha segunda conversão em relação a entender o mundo aí fora e como seria a forma que eu deveria enxergar o mundo aí fora. Eu não sabia essas coisas. Eu, apesar de já ser cristã, sei lá, 17, sei lá quanto tempo faz a pandemia, gente? Esse tempo aí todo. Eu tinha 17 anos quando eu me converti. Eu misturava muitas coisas, as coisas eram muito misturadas na minha cabeça. Eu tinha muitas decisões que eu tomava na minha vida que eram baseadas em visões humanistas, que eu não sabia nem o que era humanista. Na verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo, muitas coisas, porque eu achava bonito o que a pessoa falava. Tanto é que vocês que estavam aqui antes lembram que eu fui uma pessoa que adorei disciplina positiva. Durante um tempo eu achei aquilo lá incrível, até eu entender que, tipo, opa, não é bíblico. E aí, esse é outro papo para outro lugar. Mas nessa história toda, do meu descobrir conhecimentos novos e estudar, eu lembro que eu sempre tive uma lista de livros guardados na minha Amazon. Eu tenho uma pastinha que eu salvo livros e tal, e eu não lembro, gente, eu não lembro por quê. Eu acho que foi Deus. Eu decidi comprar um livro de apologética, que alguém já tinha me indicado, acho que foi a Kate do podcast, já tinha me indicado. Eu falei, vou comprar esse treco aqui, sei lá por quê, não me lembro por quê. E eu lembro da sensação de eu pegar aquele livro de apologética e ler, tanto que o meu livro está todo rabiscado, o primeiro livro que eu li sobre isso. Ele está inteiro marcado, rabiscado. Eu lembro da minha sensação de olhar aquilo e falar, como assim? Como assim existe todo esse lado? E talvez vocês que sejam de igreja presbiteriana, reformada, mais tradicional, vocês estejam mais acostumadas com isso. Mas eu, como a grande parte do brasileiro que vem de uma tradição mais neopentecostal, pentecostal, não está acostumado com isso.
Não estava, né? Porque nós estamos, que não é apologeta, tá. Eu lembro de eu pegar aquilo, gente, e eu falar assim, como assim eu nunca tinha ouvido falar nisso? Como assim ninguém nunca me falou dessas coisas? E eu lembro que foi um choque para mim. Paralelamente, a minha igreja, eu tinha acabado de entrar na minha igreja nos Estados Unidos, e eles começaram uma série de apologética. Então as coisas se casaram muito rápido. E aquilo me causou uma paixão, e eu comecei a gravar aqueles conteúdos para mim. Que eu aprendo gravando. Eu comecei a gravar para mim, eu comecei a anotar para mim, eu comecei, tipo, a abrir um caderno e escrever. Porque o que eu via? Eu via que aí fora, os meus filhos iam ser desafiados com assuntos que eu não sabia responder. Eu não sabia responder sobre o problema do mal, que eu não entendia. Gente, tem situações na vida da gente que a gente não entende. E tem outras que a gente nunca vai entender, tá? Mas tem outras sobre o mal que dá pra se entender, dá pra compreender. E eu lembro de ter momentos na vida que meus filhos perguntavam algumas coisas e eu não sabia dizer. Na verdade, eu lembro de uma cena. Uma cena de uma pessoa do meu condomínio, que ela era de uma outra crença, assim, meio que acredita em tudo. E ela falou, mas eu prefiro a crença tal, o espiritismo, porque acho que dá uma explicação melhor sobre o sofrimento das pessoas aqui na Terra. E ela virou pra mim e falou assim, por que as pessoas sofrem? Eu não soube responder, eu gaguejei, eu falei, eu não soube, que ódio, é que hoje em dia essa pessoa não convive mais comigo, né, em outro lugar, eu não posso voltar pra ele e falar assim, moça, eu sei responder aquilo que você perguntou lá atrás, que ódio, eu não estava preparada, então eu não estava preparada para defender os pontos específicos da minha fé, eu ficava muito na experiência, não, porque a experiência que eu tive com a situação que eu tive, e não é isso. Agora, detalhe, tá, eu não creio o MA pra gente sair debatendo com pessoas por aí, não é essa ideia, não é para criar mini teólogos. A ideia do MA é principalmente para a gente preparar a próxima geração. A gente se prepara e a gente prepara a próxima geração. Tanto que dentro do MA tem assuntos de política, tem assuntos de feminismo, tem assuntos contemporâneos nossos que eles vão vir. Mesmo que você fale, não acho importante, não adianta você não achar importante. Esse assunto, eles visitam a sua casa. Os meus filhos estão na escola pública aqui. O tempo inteiro, assuntos como marxismo, feminismo, divisão das pessoas por classe, eles estão presentes, eles podem não estar com rótulo embaixo, mas eles estão, o conceito está presente. Então, a minha ideia, quando eu comecei a estudar lá atrás, e quando eu criei o MA, é para ter um leque de conteúdo para poder preparar os meus filhos para eles saberem identificar a mensagem. Eles não vão ser igual eu, que fui perdida a vida inteira, que na escola, hoje eu consigo voltar para trás e lembro de algumas coisas, mas eu tenho amigas que lembram que a gente era completamente manipulado, a gente era assim, a ideologia marxista era totalmente presente e eles realmente tentavam imputar na gente naquilo, em escola católica que eu estava. E eu não, acho que Deus me poupou, porque eu era muito perdida, e o fato é que eu falei, não vai acontecer isso com meus filhos, eles não vão ser passados. A nossa ideia sempre é que nossos filhos sejam melhores que a gente. A nossa ideia é essa. E eu fico muito feliz de ver meus filhos melhores do que eu, mais bem preparados do que eu. Obviamente, gente, a geração nossa, né, dos anos 80, que tem 40 anos, os nossos pais tiveram outros desafios. A minha mãe vira pra mim e fala que ela não queria ser mãe nessa geração. Mas eu não tenho medo, eu não me assusto. Porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que a gente tem desafios grandes e diferentes, a gente também tem instrumentos, ferramentas que eu entendo que Deus dá, que são diferentes do que nossos pais tinham. Então, a internet vem para ser um problema, mas ela vem para ser uma solução também. Ela vem para ser uma aliada, assim como um desafio. A questão toda, para mim, eu tenho vivido isso, porque faz 4 anos, pelo menos, 3 anos, que eu conheci essa apologética. É muito legal você ver que, primeiro, seus filhos olham para você como uma fonte primária de informação. Durante esse tempo de viagem, ele tem tido muito tempo de conversar, né? Uma das coisas que a gente mais faz no carro, 5, 6 horas, ontem a gente pegou quase 10 horas, 12 horas de estrada, é a gente papear. E os assuntos vêm, as conversas vêm, os conteúdos vêm, as dúvidas. E é muito legal. E eu repito para eles o tempo todo, filhos, tem uma coisa que a mãe tem pavor, é pensar em ter filhos que são duas caras, né? Filhos que na minha frente são de jeito, por trás são outro. Aí o meu do meio falou assim, mas mamãe, por que eu faria isso? Eu posso perguntar tudo para você? Eu falo, filho, por favor, nunca sejam essas crianças. Sinto a vontade para falar tudo pra gente. Por mais bizarro que seja, a dúvida mais esquisita que seja, de qualquer assunto, vocês podem falar com a gente. Porque a gente tem desafios. Apesar dos meus filhos, gente, meus filhos não terem acesso a telefone celular, eles estão no meio de crianças que têm acesso ao celular. Em algum tempo, eles vão ter celular. Em algum momento, eles vão ter aqui, por exemplo, se dirige com 15 anos.
Provavelmente meu filho vai ter celular nessa fase, porque eu preciso, né, de comunicação com ele. Ali naquele caso vai ser uma coisa mais importante. Eu creio que se ele consegue dirigir, ele também sabe lidar com o telefone. Essa é a minha lógica. E eu preciso preparar ele para quando esse tempo chegar. Igual eu prepararei, a gente prepara ele quando ele for dirigir, por exemplo, né? E preparar eles, gente, é exatamente ensinar eles, o dia que eles tiverem o telefone na mão, eles saberem identificar as mensagens, eles saberem identificar que carisma não quer dizer verdade. Os filhos de vocês têm consumido o conteúdo de pessoas que são carismáticas. Gente, quem domina a linguagem, domina a sociedade, a humanidade. E muitas vezes a linguagem está falando mentira. Como eu consumo muito conteúdo de apologética, o Explorar mostra muita coisa para mim e mostra muita bobagem. Eu não consumo TikTok, mas no TikTok tem muito jovem, engraçado, divertido, carismático, dá vontade de estar perto, desconstruindo a fé cristã de formas muito idiotas. Desculpa a palavra, mas que uma pessoa não preparada olha para aquilo e fala, não, faz sentido. Assim como a disciplina positiva para mim fez sentido porque a minha base não estava completa, e eu adulta, imagina para as crianças escutando esses conteúdos. O meu filho, ele mexe, me conta, né? Ele tem uma professora, ano passado ele tem uma professora bem feminista. E ele fala, mãe, é descarado que ela faz diferença de menino e menina. O meu segundo também fala de uma professora que ela por exemplo, a gente estava passando no meio das tribos terras indígenas aqui tem várias terras que são protegidas do governo dos povos indígenas. E aí a gente passando por elas, e aí o meu filho falou assim, ai mamãe, ano passado a professora falava que é um absurdo que os americanos fizeram com os indígenas, que tomaram toda a posse dos indígenas, a casa deles, os homens muito maus, olha o que os homens fizeram, sempre os homens. Então ela sempre enfatizou uma coisa negativa contra os homens. Entendam, o meu filho identifica aquilo ali, ele vê que tem uma coisa errada. Por quê? Porque a gente mostra que não existe uma coisa, os homens só fazem mal. Homens e mulheres fazem mal. Independente da situação, de como foi colonizada e tudo mais, o meu filho pegou a mensagem. Agora imagina todas as outras, 20 crianças que nunca conversaram com ela sobre isso, aquilo vai entrando no coração, gente. A escola educa nossos filhos. Não é o papel delas educar no sentido de come direito, fecha a boca para comer, fala por favor, obrigado, mas ela está educando o outro lado dos nossos filhos com aquilo que ela está depositando neles. E claro, como na minha situação, eles estão numa escola pública, meu papel é o tempo todo preparar os meninos para eles não serem uma vítima fácil de qualquer coisa que falem, de criar um senso crítico. Um senso crítico que aqui nos Estados Unidos é visto de uma forma diferente. Então, eles já sabem identificar. Então, é uma satisfação muito grande quando eu contei para vocês já na aula, né, que eu dei, quem assistiu, em que eu contei que meu filho estava no meio da aula e ele mandou uma mensagem que a professora estava estudando sobre evolução, sobre darwinismo. Eu falei, meu amor, chegar em casa, me pergunta o que você quiser perguntar. Mas o que foi legal? Ele não tomou um susto, porque eu avisei para ele que aquilo ia ser falado. Eu avisei para eles que eles teriam professoras feministas. Eu avisei que as pessoas iam trazer uma conversinha de gênero. Eu avisei. Então a gente fala sobre gênero, claro, na idade adequada. A gente fala sobre a agenda LGBT, a gente fala sobre a questão do marxismo, como ele vem disfarçado, uma questão de sempre separar grupos e o oprimido do opressor. Isso tudo, gente, é preparação que a gente tem que ter para trazer para nossos filhos. Então é muito legal para mim ter feito isso. Ontem, nós estávamos... Ontem, um dia que eu estou gravando esse papo com vocês, né? Outro dia eu estava com os meninos, a gente parou num lugar militar, que é um parque arqueológico a céu aberto. Arqueológico, é isso mais. Ele é um parque com um espaço com, sei lá, mais de 500 tipos de ossos de dinossauro real. E tem gente que acha que dinossauro não existe. Eu já vi gente falando que uma vez eu entrei na live de um cara famoso aí, que vocês adoram. Eu estava nessa live. Alguém perguntou de dinossauro e ele falou que dinossauro não existia. Imagina a Gabi olhando isso e querendo chorar. A Gabi é uma das professoras do Mães Apologetas, que ela é uma paleontóloga brasileira, representando o Brasil aqui nos Estados Unidos, maravilhosa. E ela vai dar uma aula para vocês sobre isso. Ela vai explicar para vocês como os dinossauros se encaixam na Bíblia, como é a visão de tempo na Terra. Então, assim, a gente aprende na escola que a Terra tem milhões de anos, mas essa é uma visão de terra antiga. Existe uma visão de terra jovem, existem cristãos que acreditam numa visão de terra jovem. Então, a gente vai mostrar para vocês, e minha ideia no Bando de Apologetas não é eu defender um lado ou outro, é eu trazer para vocês as visões, que é o que eu fiz com os meus filhos. Eu trouxe para eles visões que existem, porque os filhos de vocês vão chegar na escola e vão acontecer isso. Eles vão olhar e falar assim, não, mas a Bíblia fala que tem 6.000 ou 10.000 anos, né, que tem lá, janelinha. Mas a escola falou que a Terra tem milhões de anos. Ou, no caso, a gente está viajando em vários lugares que a gente vai aqui, como eu falei ontem dos dinossauros, tudo lá. Isso aqui tem 100 e tantos milhões de anos.
vários parques nacionais. Essa construção aqui, sei lá, esse monumento aqui tem 200 milhões de anos, 100 milhões de anos. Pensa, gente, as nossas crianças, elas vão ficar confusas. Elas vão falar assim, gente, a Bíblia realmente é um livro de mitos, como muita gente acha. É um livro folclórico. É uma ideia bonitinha, é um livro de boas lições. Muita gente enxerga a Bíblia assim, gente. Por quê? Porque olha para a ciência, vê todos esses dados que não batem e elas ficam confusas. Então, para mim, ontem, quando eu tava lá e os meninos encostando no dinossauro e vendo, eles zero tiveram questionamento sobre isso, zero. E eu ainda comentei isso com eles. Então, olha que incrível você ser uma mãe preparada, olha que incrível seus filhos não terem motivos. Óbvio que eu vou falar uma coisa pra vocês, tá, gente? Quem convence, quem converte nossos filhos é o Espírito Santo, não sou eu. Mas o nosso papel como os pais, além de discipular eles, é de direcionar os conteúdos, direcionar as informações. É permitir com que eles tenham um lugar seguro para perguntar e saber. Minha mãe vai saber responder isso, meu pai, minha professora de escola dominical, minha tia. Você, por exemplo, que é de escola, talvez você é uma mulher cristã que dá aula em escola cristã. Gente, vocês têm que saber falar esse tipo de coisa. A minha ideia é essa. A minha ideia é que vocês sejam essas mães. Então, quando eu comecei voltando a estudar apologética, eu fiquei tão apaixonada e eu fiquei desesperada. Eu comecei a gravar os áudios. Eu comecei a gravar aquele conteúdo pra mim, porque eu falei, gente, eu não sei nada disso. Eu lembro que uma das aulas que mais me marcou foi o mastigar e cuspir, que eu tinha muita dificuldade. Eu olhava as coisas aí fora. E eu vejo na internet acontecer muito isso no meio cristão. Não deixa assistir helicóptero, deixa assistir tal coisa, ou liberar tudo, ou proibir tudo, eu não sabia muito como transitar nesse meio. E eu lembro daquele conceito que ela trouxe no livro, que é a ideia de você saber ensinar seus filhos que eles não vão conseguir não ver tudo, a não ser que você mora isolado no mundo a vida inteira. Mas seus filhos têm que aprender a ter discernimento, fazer como uma laranja que você chupa, laranja e cospe bagaço, ou uma cana de açúcar que você come e cospe bagaço, você saber discernir. Então, vou dar um exemplo disso. A gente tá viajando e os meninos estão numa fase de adorar country, um country moderno que tem aqui nos Estados Unidos, tá? É um country meio pop, é um negócio que eu nunca vi, tá, gente? É um trem meio hip hop. Meus filhos estão apaixonados por isso. É a trilha sonora da vez. E tem muita mãe cristã que fala, não deixa escutar isso. Gente, eu deixo. Primeiro que eles já estão na idade que eles vão ver a letra e eu falo, o que essa letra está falando? Claro que se a letra estiver falando palavrões e coisas sexualizadas, explícitas, não. Mas fora isso, eles têm que ter o discernimento. Filho, o que está falando isso aqui? Então, às vezes eu não entendo a letra, eles falam, essa daí não é muito boa não, mas você fala umas besteiras. Ou a gente fica discutindo a música com eles. Ontem meu filho perguntou alguma coisa de uma música que o cara falava que ele tentou jogar pra lá os pecados dele, mas os pecados eles resolveram voltar à vida, uma coisa assim. Não é cristão, obviamente. E a gente começou a falar sobre isso. Uma outra vez também eles perguntaram sobre... Tem coisas que são meio... Sim, na música country, assim, eles não... Aqui é menos escrachado, igual no Brasil, que é uma coisa meio baixaria, meio funk, né? Aquelas que eles escutam é uma coisa mais subjetiva. O cara pegou a mulher do bar e daí queria ficar com elas da vida. Desde quando você discute sobre isso, falei, filho, isso não é uma coisa pro outro, né? Nenhum dos lados é decente. Você pegar a mulher do bar, a mulher com você na cama e meu pequeno não estava no meio. Então a gente ficou discutindo isso. Então a gente usa a cultura a nosso favor. Mas é porque eles não têm um senso crítico, eles não engolem tudo, como eu já engolia. A gente escutava El Chan, a gente dançava na garrafa. Que coisa mais absurda do que aquilo. Hoje eu reflito e falo, cara, que coisa absurda. E com as crianças não, porque tem um menino, talvez é diferente de meninas, os desafios, mas essa é a ideia. A ideia do MA, gente, é que assim, entendam, eu não tenho só conteúdo de apologética, eu tenho uma parte inteira do módulo no começo, que é muito de como vocês prepararem os filhos no dia a dia, das conversas que vocês vão ter, de conceitos para ensinar sobre questões de verdade, de verdade objetiva e subjetiva. O curso, ele é muito, muito rico, ele é muito rico. Mas o que eu quero falar para vocês é que ele vai encerrar em breve, então não percam. Então, as primeiras 200 alunas vão entrar num grupo comigo, vai ter um ano comigo de tirar dúvida e tudo mais. Vocês vão ter uma comunidade onde vocês podem tirar dúvida, e eu tenho um bônus, então vai ter uma aula com a Lorena Barbosa, que me conhece, é uma professora maravilhosa, ela vai falar com vocês sobre socialismo. A Cris Corrêa vai falar sobre feminismo, a Aline Vicente vai falar sobre a educação dos filhos na prática na Bíblia. Então a gente tem esses bônus, além de, como eu falei, eu tenho 2 professores dando aula para vocês, que não sou eu. Então a gente tem quem conheceu a Arielle, gente? A Arielle tem um irmão, o Alisson, que ele é formado em teologia, e todo o módulo sobre Jesus histórico, quem era Jesus,
Jesus realmente existiu, a ressurreição, com visão apologética, sabe? Com explicação científica para aquilo, ele deu esse módulo. E a Gabi, que é a paleontóloga que eu falei, ela vem dar todo o módulo sobre Big Bang, evolucionismo, criacionismo, dinossauro, a Terra Antiga, a Terra Jovem, as visões que dizem sobre isso. Gente, essa foi uma das partes que eu mais me apaixonei de apologética, tá? Saber como a ciência casa direitinho com a Bíblia, como as coisas podem caminhar juntas. Então, assim, ó, se você não tá lá comigo, vem, você pode entrar 7 dias, você pode pedir dinheiro de volta se você não gostar. Raríssimo isso acontecer, o pessoal gosta mesmo. E não percam, a minha ideia é preparar vocês, para que vocês não sejam mães que estão aí vendidas ao tempo, ou que estão, depois eu vejo. Agora assim, ó, compra e faz o curso, tá? Pelo amor de Deus. Não seja essas pessoas que compram e deixam lá achando que uma hora. Não. Compra e faz, porque o curso é muito bom. É muito bom, é um conteúdo que eu sou muito apaixonada. E a minha ideia é realmente ajudar vocês. Então, a gente vai encerrar em breve. Eu não quero que vocês percam isso. Chama o pessoal da equipe, acho que precisa digitar, eu quero, comenta aqui embaixo, alguma coisa assim. Mas enfim, o link do curso está na minha bio. E vocês já fazem as inscrições. E não deixe, não fica de fora. Eu não sei quando eu vou abrir de novo. Eu realmente não sei, não tenho previsão de abrir de novo. Não sei se a gente já lançou para muita gente, já fez muita coisa. Eu estou refazendo essa história, o pensamento sobre Mães Apologetas. Não sei quando abrir de novo, então aproveitem enquanto ele está aí, para depois vocês me reclamarem. Sempre acontece de alguém deixou por uma hora, fiquei sem Instagram e tal. Avisa quem vocês conhecem que precisa. E é isso. Uma beijocas, minhas piscinas. Fiquem com Deus e eu espero vocês lá.